dar uma olhada aqui que está fazendo uma microfonia. Agora eu vou então fazer uma prece inicial para a gente iniciar a nossa reunião. E a convidada da noite, a nossa amiga, conhecida do grupo que trabalha às terças à noite na reunião pública, a nossa amiga Renata. Renata já se encontra aí, acabou de aparecer. Então, faremos então a nossa prece inicial. Mais uma vez, uma satisfação revê-los. Nós temos agora ao vivo 21 pessoas, né, conectadas. E vamos dar início, então, portanto, à nossa reunião. Peço, então, para que todos, nesse exato momento, tal qual se estivessem, mais que isso, né, estando onde estão, possam se conectar ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre amado, querido, Maria Mãe Santíssima, Dr. Bezerra de Menezes, todos os trabalhadores da Casa dos Benefícios, do Grupo Geração, que aqui vários trabalhadores encarnados e desencarnados que nos ajudam nessa tarefa. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de nos reunirmos, de estudarmos o seu Evangelho, de estudarmos a doutrina que nos chegou, que nos trouxe uma maneira bem diferente, bem profunda de vermos a vida. Consolador prometido, Senhor. Nós só temos a agradecer por tudo de bom que essa doutrina bendita influencia e molda a nossa vida. Que o Senhor possa, então, nessa noite, abençoar cada um de nós, em particular Renata, para que ela seja portadora da vossa mensagem e que essa mensagem possa acalentar os nossos corações, iluminar as nossas mentes, renovar os nossos propósitos e confirmar a nossa fidelidade racional aos vossos propósitos, Senhor. Que o Senhor possa abençoar todas as nossas famílias e aqueles que ainda não chegaram, que possam adentrar aos poucos e se sentir em casa, como todos nós devemos nos sentir. Muito obrigado, Jesus. Ser conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, amigos, dando início aí à nossa reunião, passo então a palavra para nossa palestrante da noite, nossa amiga querida, Renata. Renata, é contigo a palavra. Boa noite a todos, agradecendo o carinho mais uma vez, agradecendo ao convite e aproveitando a oportunidade, antes de nós iniciarmos esse bate-papo sobre família, para parabenizar a todo o grupo por essa iniciativa. Estamos juntos fisicamente, mas virtualmente, juntos no pensamento, juntos no coração, oração. E nesse bate-papo sobre família, uma visão de família à luz do Espiritismo. E a família, ela é e sempre será um tema muito pertinente. De todos os tempos, principalmente em tempos de pandemia. Essa crise pela qual o mundo passa, ela trouxe consequências negativas e consequências positivas para essa célula chamada família. Tivemos um aumento do número de divórcios. O vírus ele trouxe para diversos países e para diversas famílias o término do relacionamento. Segundo de uma revista, houve um aumento de 177% na procura de consultoria para divórcios. Casais que se internaram pela doença e que partiram juntos para o plano espiritual. Pais, casais separados, que precisaram se readaptar para que pudessem visitar os seus filhos.
famílias não se conheciam, não tinham tempo e que foram obrigadas, quarentena, a se conhecerem, a conviverem com o isolamento. Gestos de solidariedade nunca visto antes, encher o coração de esperança. Há muitas famílias. Segundo dados de um professor do Departamento de Psicologia Social de uma universidade, se deu justamente devido ao reconhecimento da dor do outro. E essas virtudes, elas são desenvolvidas na família. E Haroldo Dutra, ele nos chama a atenção sobre o nosso olhar quanto família. E ele nos diz que o espiritismo, ele é como uma lente da nossa visão. Então, o espiritismo nos permitiria enxergar a vida, a família, com clareza e com mais profundidade. Consequentemente, o espiritismo tem uma cosmovisão. E aí nós vamos lembrar da nossa visão e de alguns exemplos de leis estruturais. A nossa visão, ela é sentidos mais importantes e que pode, como outros sentidos, apresentar defeitos, que são decorrentes de anomalias. Podem ser corrigidos com lentes. Essas falhas, quando se apresentam, elas podem atrapalhar, elas podem dificultar o nosso enxergar com mais clareza. Então, de acordo, com os princípios da doutrina espírita, então, a partir desses princípios, Deus, que são 5, imortalidade da alma, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados e comunicabilidade com os espíritos, nós adquirimos condições de enxergar com muita clareza, de olhar com mais profundidade, ou seja, sem falhas estruturais, aproveitando para citar alguns exemplos dessas falhas, que seria a miopia, o astigmatismo, a hipermetropia, essas seriam falhas estruturais da nossa visão. Então, isso vai nos permitir, como essa lente, a enxergar, a mudar totalmente a nossa visão sobre família. Mas por quê? Aí nós vamos lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 8, e vou ler um pequeno trecho para vocês, que diz assim: os laços do sangue não criam liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o envolvimento corpóreo. Ou seja, nós somos individualidades, somos seres singulares, únicos, com histórias e vidas diferentes, com bagagens diferentes, evoluções diferentes, ou seja, somos espíritos. E o mais interessante é que numa mesma família, ou seja, numa única família,
podemos exercer vários papéis, assumir várias personalidades de mãe, de pai, de filho, de filha, de irmão, de irmã, de avô, de avó. Conhecimentos, experiências valiosíssimos, que são adquiridos dentro do contexto familiar. Então, quando nós falamos de espíritos, que nós somos individualidade, nós podemos afirmar que não existem fórmulas prontas, não existem receita de bolo quando o assunto é família. Vamos supor que a Aninha me convide para organizar a festa de aniversário do Região. E ela me propõe o seguinte: Renata, você vai ficar com a parte do bolo e você preparar as massas do bolo enquanto eu preparo os recheios. Preciso que você faça todas as massas básicas e eu preparo os recheios. Ah, tudo bem. Então, 3 xícaras de farinha de trigo, eu pego os ovos, uma xícara de leite, o fermento, coloco a manteiga, a minha massa básica. E será que na família funciona desse mesmo jeito? Não. Porque nós temos constituições diferentes. Nós temos indivíduos diferentes, né? Espíritos únicos, com histórias de vidas diferentes. Pode ser que eu não consiga usar a mesma receita, porque naquela família eu tenho pessoas, indivíduos que são diabéticos, então eu posso utilizar o açúcar. Posso usar naquela farinha de trigo porque eu tenho alergia ao glúten. Ou na outra por conta do ovo. Então, quando eu falo de família, eu falo de... Eu não posso, né, dar uma norma pronta. Por quê? Porque nós somos individualidade. E aí, a outra traz para nós, eu sou da época da figurinha, né? Eu não sei quem exatamente, né, fez parte dessa época. E aí nós colecionamos, né, álbuns, figurinhas. E aí você tinha o amor feito, o amor mais que perfeito. E aí o Haroldo traz para a gente o exemplo da figurinha maré. Eu não sei se vocês lembram dessa figurinha, que era muito conhecida. E aí ele diz para nós, né, coloca para nós, imagina se nós tivéssemos a figurinha, né, ou o álbum de figurinhas chamado Família É. Imaginem vocês, quantos álbuns nós teríamos, quantas figurinhas nós teríamos nesse álbum. E aí ele traz um exemplo muito engraçado, que ele diz, família é tirar o sapato para entrar em casa. E se a família for indígena? Família é você separar os melhores talheres, os mais elegantes. E se a família não tem o costume de usar talheres, come com as mãos? Família é você preparar o sushi, o sashimi para usar o hashi. E se eu não sei utilizar os palitinhos japoneses, como que a gente faz? Como que nós fazemos? Então, não existem, né, receitas de bolo prontas quando o assunto é família. Imaginemos o nosso Brasil. Quantos estados, quantas regiões, quantas culturas, quantos hábitos diferentes, no mesmo lugar, no mesmo país. Trazendo para os dias atuais, nós vamos lembrar das temporadas e dos episódios. Quantas temporadas teríamos? Quantos episódios sobre família? E nós vamos ler um trecho de um livro belíssimo do Emmanuel, que é o
da esperança, onde ele diz assim, capítulo 39, onde ele coloca a gente assim. Em cada companheiro que partilha a consanguinidade, temos um livro de lições que às vezes tem o passo por tempo enorme no esforço da repetência. Ele diz um livro de lições. Um deles nos impele a desenvolver determinadas virtudes. Num, a paciência. Outro, a lealdade. E ainda em outros, o equilíbrio e a firmeza dura. E é interessante que ele coloca a família como um livro de lições. Ele não fala de uma caderneta. Ele fala de um livro que tem inúmeros capítulos. Lições que às vezes são mais difíceis para nós e que requer mais estudo, mais dedicação, mais abnegação, mais paciência. Lições que às vezes são mais fáceis. Conseguimos aprender rapidamente. Então, ele diz que cada companheiro que partilha conosco da família é um livro de lições. É interessante porque, como Deus ele não fez perfeitos, fez perfectíveis, nós precisamos uns dos outros para evoluir. Porque somos seres gregários. E a sociabilidade, ela é instintiva. Ela é instintiva e faz parte do progresso. Então, essa sociabilidade, ela vai obedecer ao imperativo do progresso que vai reger toda a humanidade. Interessante que a Joana nos diz que o homem, na sua generalidade, ele somente se realiza, diz que ele somente se realiza quando ele compartilha necessidades e aspirações ela é a primeira escola do espírito. E aí nós temos inúmeros conceitos sobre família e diversas constituições. A família ela vem a ser a base, né, o alicerce da nossa sociedade, permanente oficina. É interessante refletir sobre isso, que Emmanuel diz para nós, fora do lar é possível o sossego na consciência. Para dentro do lar, nós constrangidos o tempo todo à assistência constante. Então, é no lar que nós estreitamos os laços. É dentro do micro que nós vamos levar aquilo que nós construímos para o macro, para fora. Para a sociedade. Olha que a família tem para o espírito encarnado. Nós vamos lá no livro dos Espíritos, na questão 766. Onde Kardec pergunta: a social está em a natureza?
E os espíritos respondem: certamente, Deus fez o homem para vir em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. E aí nós vamos ler mais uma questão do Livro dos Espíritos, então 775, que é muito conhecida por nós. Ou seja, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços da família. Uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, um aumento, um crescimento do egoísmo. Raul Teixeira nos diz no seu livro Desafios da Vida Familiar que fora o contexto da ilha é muito mais fácil a pessoa se dar agora. Aquela pessoa que só pensa em si, nos seus problemas. Então, é dentro do contexto familiar, virtudes. Então, é nesse convívio social, nessa troca de afeições, de conhecimentos, de experiências, que nós vamos atendo o egoísmo e vamos fortalecendo, vamos burilando o nosso espírito. Então, à medida que vivemos dentro do lar, primeiro comigo mesmo, o senso de responsabilidade, o controle emocional, o respeito, a temperança, e depois com o outro, o próximo, o respeito também, a empatia, a generosidade, a gentileza. Nós vamos levar para fora do lar tudo aquilo que nós construímos. E aí, quantas famílias que nós temos? Levar para a faculdade, onde a gente forma uma família, para a escola, para o trabalho, para o grupo religioso, para a casa espírita. Tudo que nós construímos dentro do lar. Só que para que essa sociedade funcione assim como o nosso país, outros países, nós precisamos de um outro princípio e que é muito importante, que é o da autoridade. E essa autoridade, ela vai vir dos pais. Então, cada família, ela tem as suas leis. Cada família, ela tem as leis. Por exemplo, eu faço o sonho de toda esposa. O marido arruma a cozinha, lava as louças, limpa o fogão. Eu faço as compras e olha que em pandemia, em tempos de pandemia, isso ficou bem mais difícil. Eu faço as compras e aí o companheiro arruma, limpa, seca, desinfecta, guarda. Eu faço o café, você arruma a mesa. Então, cada família ela tem as suas leis. Mas hoje as pessoas, elas estão cada vez mais individualistas, esquecendo que é justamente no coletivo que nós aprendemos muito e que adquirimos grandes experiências. E viver em família, como diz o Haroldo, é você incomodar e ser incomodado. Mas como assim? Você vai lá, acende a luz, porque você tem medo de escuro,
tem medo de ver espíritos, esquecendo que se você olhar no espelho, você já estará vendo um. E aí, o Valtinho apaga a luz, né? Você leva 3 horas para fazer aquele almoço maravilhoso e você é a última a sentar à mesa para fazer a refeição. Isso acontece. E aí a Glaê faz aquela torta maravilhosa e aí sobra somente um pedaço. E aí o que você faz? Você divide o pedaço com quem você ama. Isso é família. Família é o lugar onde você doa, ora você recebe. Ora você arruma, ora você desarruma. Isso é família. Ora você limpa, ora você suja. Isso é família. Então é partindo justamente do micro que vamos construindo o macro. Então nós somos convocados a sustentar, nos diz Emmanuel, os familiares que precisam de nós. Não apenas mobilizando possibilidades materiais, mas apoio, compreensão, disciplina, exemplo. E aí, para nós finalizarmos, nós vamos lembrar nessa noite da parábola do bom samaritano. Essa parábola que é tão conhecida por todos nós, mas que ao estudarmos nos traz reflexões sempre novas. Aonde um doutor da lei questiona Jesus para experimentá-lo sobre a vida eterna. E aí Jesus começa a narrar a parábola do bom samaritano, aonde um viajante compassivo, ele encontra um ferido anônimo na estrada. O que ele faz? Ele socorre, ele recolhe, ele cuida, ele garante abrigo, abstendo-se de indagações e de recomendações. Diz nessa parábola, ensina o exercício da caridade real. E que, via de regra, nós não aplicamos com aqueles que compartilham conosco do nosso lar, que comungam conosco do quadro particular. E quase sempre temos caídos do reduto doméstico, que não descem de Jerusalém para Jericó, mas que tombam muitas vezes da fé para a desilusão, da alegria para a dor, vítimas da obsessão e do erro, da tristeza e da provação. Que nós tenhamos a certeza que essa parábola produzirá efeitos admiráveis toda vez que nós a usarmos na nossa vida íntima, compreendendo e auxiliando os nossos parentes, os nossos vizinhos, os nossos amigos, todos os nossos familiares. Mas sem nada exigir e sem nada perguntar. Eu gostaria de agradecer a todos e desejar uma ótima noite, agradecer o convite,
Agradecer a iniciativa e que muito em breve possamos estar todos juntos. Muito obrigada. Renata, muito obrigado assim, pelas falas acerca da família. Antes disso, vamos passar então para a nossa última parte da reunião de hoje. Foi muito bom. E cobrar que a família está sendo colocada em prova em todos os aspectos, né? Sim. A gente está numa situação que não tem, a menos que a gente queira fugir da família, dos nossos compromissos, né, que é o que você colocou no início. Então, diante disso, eu vou chamar a pessoa, uma das responsáveis, talvez a mais responsável por essa reunião que tem acontecido, uma das mais entusiastas e que hoje está programada para fazer a nossa prece final, que é a nossa amiga e vice-presidente da casa, Aglaé. Por favor, Aglaé, fala é sua. Vocês estão me ouvindo? Como é que eu vou poder. Ai, meu Deus do céu. O Valtinho, quer ligar meu microfone? Sim, estamos Estamos ouvindo. ouvindo sim, Aglaé. Obrigado. Tá ok. Obrigada, Marta. Renata, muito obrigada por suas palavras, bastante inspiradas. Vamos então reunir os nossos pensamentos, elevar os nossos sentimentos, as ideias e buscar essa conexão com o mundo maior, com essa espiritualidade que está sempre nos amparando, nos ajudando e orientando. Deus, nosso Pai, Pai que nos ama, nos bem. Jesus, Mestre amado, pastor de nossas almas, amigo maior. Menezes, dirigente espiritual do Regeneração, amigos espirituais que estiveram durante todos esses momentos coordenando esta reunião atual. Nós estamos profundamente agradecidos por tantas bênçãos, por tantos esclarecimentos e ensinamentos. Ler nesta noite tão amorosa, tão delicada, tão serena, e com essa influência tão sutil, tão meiga da nossa querida Renata. Que as tuas bênçãos possam se estender sobre todos nós e sobre todos os sofredores aqui da Terra. A nossa morada, né? O nosso planeta, que atravessa tantas dores e tantas dificuldades. Temos que o teu manto de misericórdia se estende sobre toda essa morada, sobre toda essa terra criastes, que tu também participaste da criação deste mundo em que estamos vivendo. Obrigada, Senhor. Muito agradecida pela oportunidade de estar nesta neste primeiro templo que é o lar. O lar é pleno de oportunidade de aprendizado para todos nós. E graças a Deus que assim é. Pede-nos em paz e que a tua bondade e o teu amor possam estar sempre sobre nós. Todos nós, Senhor. Graças a Deus.
que o nosso companheiro Márcio possa dar por encerrada a reunião desta noite. Muito obrigado, Aglaé.